Amém? Nós vamos seguir no texto durante a mensagem, mas eu vou ler só até aqui para a gente começar. Queria convidar você a fechar o seu olho mais uma vez, pedir para que o Espírito Santo nos conduza nessa mensagem. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, te pedimos pelo nome de Jesus, que o teu Espírito nos conduza na tua palavra, no entendimento da tua palavra. Nós sabemos que só o teu Espírito pode nos convencer no nosso coração do pecado, do juízo, da justiça, e nós te pedimos para que o Senhor faça isso no nosso coração nessa noite, para que a gente se converta mais uma vez todos os dias. Nós queremos estar bem voltados para o Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Nós seguimos na nossa série de mensagens, acerca dos 5 solas que foram proferidos no período da Reforma Protestante, e hoje eu vou seguir a mensagem em que nós falamos no domingo sobre somente a fé. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso, mas quando eu faço eu gosto que os irmãos tenham entusiasmo, então você pode repetir comigo? Somente a fé. Somente a fé. Amém. E eu quero seguir essa mensagem como um complemento, uma sequência, e trazer algumas aplicações também, dentro do que nós já ouvimos no domingo, e para a gente recordar, o contexto em que a reforma está, no período em que se passa a reforma protestante, nós temos uma igreja completamente misturada com o Estado, e que havia deturpado a mensagem do Evangelho, para um uso de benefício pessoal, para enriquecimento e para benefício político dos líderes, tanto da igreja quanto líderes políticos daquela época e dos homens poderosos, Então, presidido, por alguns irmãos importantes, mas que se fechou nele a ideia da reforma, Martinho Lutero fixa, alguns princípios fundamentais bíblicos em que se baseiam a reforma protestante, para que se pudesse mudar esse cenário em que a igreja estava, E um desses pilares é a fé, somente a fé. E dentro de tudo isso, dentro da história da igreja, nós temos a situação em que está se enquadrando a discussão que Lutero quer trazer uma solução para esse tempo. E eu quero trazer este contexto para a gente entender o propósito tanto de Lutero, quanto de Paulo, quanto o próprio propósito do Evangelho nas nossas vidas, amém? Então, por conta disso, nós temos um problema. Qual que é o problema? No Jardim do Éden, o homem pecou, desobedeceu a Deus, se distanciou dele, e por conta disso, se colocou em uma dívida. O salário do pecado é a morte. Então o homem trouxe para si uma dívida no Éden, diante do pecado. Ele desobedeceu a Deus, teve como punição, algumas punições, o trabalho, teve que, do suor do seu rosto, ele vai tirar o seu sustento. Então, se você, já disse isso aqui uma vez, mas se você acordou cedo hoje para ir trabalhar, se você está estudando para conseguir um trabalho, isso é uma consequência do pecado do homem. Se você pega um ônibus cheio, lembre-se que Adão lá no Éden pecou, e é por isso que você está indo trabalhar. Antigamente, no tempo que a Bíblia descreve, o homem tinha tudo o que precisava no jardim, mas ele escolheu deliberadamente desobedecer a Deus, e isso trouxe para o homem o peso do pecado, a responsabilidade de cumprir com aquilo que ele se propôs a fazer, com a dívida que ele mesmo fez. Então nós temos essa questão do pecado, do erro, da falha humana, da falha do homem. E essa questão gera um problema. Para os judeus, isso ainda continua em vigor, mas eles acreditam, fielmente, dentro da Torá, dos Pentateucos, lembra? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que nós conhecemos como Pentateuco, e que está essa história do povo. Eles acreditam que seguindo a lei e que cumprindo os mandamentos que nessa lei estão descritos, que eles podem ser justificados.
Então, houve esse problema, né? Precisava ter uma morte para que se cumprisse o pecado, e Deus falou assim: olha, vou permitir que vocês façam esse sacrifício aqui de animais, vocês façam esse sacrifício aqui no templo, façam esse sacrifício aqui, matam um bezerro, uma pombinha, e este é um símbolo da expiação, do pagamento deste seu pecado que você cometeu. E os homens faziam isso, né? Os judeus faziam isso antigamente, e eles faziam isso e seguiam a lei. Eles seguiam a lei e faziam isso para terem a sensação, para terem o pensamento de que estavam justificados. Olha, o homem pecou, se distanciou de Deus, e a gente está fazendo isso para se aproximar de Deus. Esse é o pensamento judaico que existia naquele tempo. Mas o pensamento cristão, católico que existiu, e que está aqui presente no século XVI, na história de Lutero, o homem, apesar de ter conhecido Cristo, ainda acreditava que precisava seguir essas mesmas regras, ou seguir as regras humanas impostas aos homens, para poder ter o seu pecado perdoado, para voltar a ter acesso a Deus. E eles criaram uma ideia inteligente. Olha, os judeus sacrificavam o bezerro, sacrificavam uma ovelha, sacrificavam um novilho, e você pode pagar uma indulgência. Já que era um sacrifício, matar um animal, você pode vir aqui e pagar pelo seu pecado. Você faz isso e volta a fazer tudo direitinho, que aí vai ficar tudo certo com você. Isso mudou, as indulgências não existem mais na Igreja Católica, e essa nem é uma mensagem para ser um ataque aos irmãos católicos, muito pelo contrário, faz parte da nossa igreja, da história da nossa igreja, né? Faz parte da história da nossa igreja, a gente precisa lembrar dessa história. Não existe mais as indulgências, mas hoje, se você for até uma igreja católica, se confessar com o padre, e você contar o seu pecado, o que ele vai falar para você? Reza 10 Pai Nosso e 3 Ave Marias, e aí está tudo resolvido. E não faça mais isso. Então, o homem está sempre tentando buscar soluções humanas para tentar pagar ou fazer um sacrifício que cubra aquilo que ele fez de errado. Para os judeus é um sacrifício de um animal, para os católicos era uma indulgência. Então, a gente tem este problema aqui. Por quê? Se você não tiver o que sacrificar, se você não tiver uma indulgência para pagar, um animal para sacrificar, então provavelmente você vai ter que ser o sacrifício mesmo. E nós vimos as pessoas, né, na história serem tratadas e serem destratadas, na verdade, né, e serem tratadas de forma diferente, por conta de não terem condições de pagar uma indulgência, de gastarem tudo que têm, aquilo que eles tinham até para comer, para serem perdoadas do seu pecado. E Lutero retoma uma ideia que Paulo trouxe para a igreja de Romanos, que vivia exatamente este mesmo problema. Os judeus, os cristãos vinham em boa parte sendo convertidos, né, pela mensagem do evangelho que estava se espalhando, só que Jesus era judeu, os apóstolos que veio eram judeus, então criou-se uma ideia de que o cumprimento do judaísmo faria com que as pessoas se parecessem mais com Cristo. E começou a surgir essas ideias de como, olha, os homens que são gentios, que não são judeus, precisam se circuncidar novamente para voltarem a terem uma aliança com Deus. E Paulo vem para trazer essa mesma solução de um problema para a igreja de Romanos. E é por isso que nós trazemos esse texto pela fé, para falar de fé, e é por isso que Martinho Lutero e os reformistas também usam este texto como uma solução para este problema que a igreja viveu e vive ainda, de como resolver este problema de ser justificado, de pagar pelo seu erro. Então, deixa eu voltar aqui ao texto. Eu quero ler com vocês o versículo 19 e o versículo 20, nós já vamos entrar
no texto. Diz assim, tá lá? Tem um antes, tem um 19 no começo. Aí, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui. Para quem que a lei é? Para aqueles a quem a lei foi entregue. Para quem que era a lei? Para quem que a lei foi entregue? Se a gente voltar na história, Deus escolheu um homem lá atrás, chamado Abraão, e falou, olha, eu vou fazer de você uma nação. A gente vê que o povo judeu começa a ter um contato com Deus, e Deus, na própria Bíblia nós ouvimos Deus falar, eles são o meu povo e eu sou o seu Deus. Quando nós ouvimos, ou quando nós falamos em referência histórica, nós falamos, o povo de Deus estava no deserto, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, o povo de Deus lutou contra os filisteus e chegou na terra prometida. Nós falamos sobre o povo de Deus, e essa lei foi entregue para o povo de Deus. Então, se a gente for fazer um raciocínio rápido, a gente pode pensar que se a lei é para o povo de Deus, quem é povo de Deus? Você se sente como povo de Deus? Amém. Então as pessoas têm esse raciocínio, já que a lei é para o povo de Deus, foi para o povo judeu, que era o povo de Deus, e agora nós somos o povo de Deus, então a lei também é para nós. Então, é evidente, versículo 19, que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Versículo 20, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, a lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Paulo quer elucidar isso. A lei é para o povo de Deus. E a lei foi feita para essas pessoas. Mas Paulo quer trazer o real propósito da lei. O real propósito da lei é evitar desculpas e mostrar o quão pecadores nós somos. O que Paulo quer trazer é este senso e essa objetividade da lei. A lei foi entregue ao povo de Deus, e apesar da lei ser parte do que o povo de Deus precisa fazer, o propósito da lei não é justificar o povo de Deus. O propósito da lei é mostrar o quão pecadores nós somos, o quão distante de Deus nós somos. O propósito da lei é esse, pelo que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 3. E eu quero mostrar o quão é difícil estar dentro da lei. Eu quero mostrar para vocês o quão impossível é para o homem estar dentro da lei. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Você pode me dizer qual que é? E ao próximo, como a ti mesmo, certo? Vamos fazer um exercício rápido então. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando você está com você acabou de receber o seu salário do mês. Você está com a sua conta cheia. Você está com muita fome. Você olha, está passando na rua e você vê o mercado. E você vai no mercado e escolhe as coisas mais gostosas que você quer comer. Quando você está, pelo menos assim, eu que sou gordo, né? E o pastor que é ex-gordo, ele vai também poder dizer isso. Quando você está com muita fome e você tem condições de comprar, você escolhe as coisas que você mais gosta de comer. Você escolhe a melhor comida, o melhor restaurante, você escolhe a melhor bebida, você escolhe o melhor para você. Agora nós vamos ver, quem aqui já esteve nessa situação, conheceu ou conhece uma pessoa que está passando por necessidades financeiras a ponto de não conseguir nem comprar a sua comida? Pode me dar um sinal? Muitos de nós, amém? Amar o próximo como o quê? Como a ti mesmo, tá bom? Aí você vai ajudar essa pessoa, você vai no mercado e você compra o mais barato, o mais em conta. É esse senso pessoal de justiça que Jesus quer nos trazer nessa noite. Quando nós falamos sobre amar o próximo como a nós mesmos, é ter empatia e sentir que aquela pessoa também tem não apenas fome, mas desejos de comer alguma coisa boa.
e quando nós temos a oportunidade de ajudar alguém próximo, eu nem trouxe a história dos mendigos para falar aqui, eu trouxe de pessoas que nós conhecemos. Nós temos a intenção sempre, eu vou ajudar essa pessoa, e nós fazemos com a maior alegria do nosso coração. Mas nós não fazemos a mesma compra para essa pessoa que fazemos quando vamos fazer para a nossa casa. Jesus resumiu a lei em 2, amar o próximo como a ti mesmo. Nesse quesito, você pode dizer que você está amando o próximo como a ti mesmo e cumprindo a lei? Mas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Eu estou trazendo uma aplicação prática dessa mensagem. Você vai ter, daqui algumas semanas, a Copa do Mundo. E aí, quando tem o jogo da seleção, você que está indo para a escola, você chega para o seu professor e fala: professor, vai ter aula nesse dia do jogo da seleção? Porque esse dia aqui é um dia importante. Você chega para o seu chefe e fala: e aí, a gente vai fechar no dia do jogo do Brasil? Será? E quando ele não faz isso, ou quando o seu professor, ou quando o seu chefe não te permite parar para assistir o jogo da seleção, você fica indignado. Você fica chateado. Mas quando nós temos que lidar com a nossa comunhão aqui na igreja no domingo de ceia, e vem uma simples chuva, isso é motivo de nós não virmos para a casa do Senhor. Nós já ouvimos as mais variadas desculpas aqui do porquê que os irmãos não vieram. Porque choveu, o gato molhou e o gato ficou chateado, ficou triste, o irmão foi lá cuidar de gatinho. Já tivemos todos os tipos de desculpa. Será que pela nossa atitude, nós podemos dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso coração? Quando um dia de jogo na televisão, o dia do final da novela, o dia do final da série é mais importante que um dia de comunhão, que é um dia importante para Deus, será que nós estamos cumprindo a lei? Eu estou dizendo isso, mas não é para deixar os irmãos tristes, porque o próprio Paulo disse, verso 19 e 20, vamos ler de novo, pode deixar no 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei manda. Nós não somos justificados por cumprir essa lei. Se nós dependêssemos de nós, da nossa ação e da nossa atitude, nós não conseguimos cumprir o resumo da lei, os 2 mandamentos em que Jesus resumiu. Imagine se nós fôssemos cumprir a lei como Jesus nos disse para fazer no Sermão do Monte. Se nós teríamos condições de sermos justificados pelas nossas atitudes. E Paulo vem trazer esta realidade e o propósito da lei. O propósito da lei não é nos justificar pelos nossos atos, mas para mostrar o quão distante nós estamos de Deus. E o quão distante nós estamos da glória de Deus. Esse é o propósito da lei. Por isso que ninguém pode se justificar pela lei, porque se nós dependêssemos de nós mesmos, nenhum de nós iria se justificar aqui nessa noite. Nenhum de nós, nem no mais simples mandamento, a gente conseguiria cumprir, que dirá nos mais difíceis. Apenas com 2 pequenos exemplos, a gente pode ver o quão distante nós estamos de cumprir plenamente a lei. Vamos seguir. E tem um detalhe importante. O verso 22 vai dizer assim: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, e isso se aplica a todos a que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Veja só, o problema do pecado é que alguém precisava pagar por ele. E Jesus pagou pelos nossos pecados. Somente Cristo. É somente por Ele que importa que nós sejamos salvos, e nós falaremos disso no próximo domingo, no curso do sábado, não perca. Somente por Jesus. E eu reforço aqui, o padrão da glória de Deus, para nós homens, é inalcançável. Ninguém é totalmente capaz de cumprir tudo a ponto de ser justo em si mesmo e em seus atos. Eu quero destacar o que disse o pastor Renan no domingo. A fé não é um fim em si mesmo. A fé é uma ferramenta que nós usamos para alcançar a justificação que ocorreu na cruz.
Então, nós temos essa situação. O homem pecou, não consegue justificar a si mesmo, e nós estamos nessa situação. Como que nós alcançamos? Pela fé. Pela fé. E somente pela fé. E por que é importante ressaltar que a fé, apesar de não ser um fim da salvação, ela é um meio pelo qual nós alcançamos a salvação em Cristo? Por que é importante ressaltar que é somente pela fé? Porque é somente por ela que nós chegamos lá. Não é pelo seu dinheiro, não é pelo seu trabalho, não é pelo seu bom comportamento, é pela fé. Somente pela fé. E o que isso implica para nós, na prática do nosso dia a dia? Se nós tivermos essa consciência, vou fazer o contrário. A falta desta consciência faz com que pessoas como homossexuais, pessoas como nós conhecemos que foram adúlteras, pessoas que cometeram um crime, pagaram por sua pena, mas entram por aquela porta, sejam tratadas de maneira diferente. Pessoas mais pobres são tratadas de forma diferente no nosso meio do que pessoas ricas, muitas vezes. Só pelo fato de serem mais ricas e das pessoas terem a ideia de que elas são mais abençoadas porque estão mais próximas de Deus. E isso não tem absolutamente nada a ver. É o fato de nós não entendermos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça que Deus derramou por nós na cruz. É essa consciência que faz a igreja entender que não existe nada de especial no nosso coração que não seja Jesus. Nenhum ato que nós fazemos, nenhum ato de bondade nos torna mais dignos. As pessoas estão tentando barganhar com Deus em algumas igrejas com o seu dinheiro, mas existem pessoas que tentam barganhar com Deus a sua bênção no seu bom comportamento, nas suas boas atitudes. Houve um tempo em que até eu mesmo pensei ser assim, em que vir para a igreja todos os cultos, participar de todos os trabalhos, me tornaria um alvo da bênção de Deus. Pelo que eu faço? Não, eu sou um alvo da bênção de Deus, porque Deus tem graça nele, e viu graça em mim, um favor imerecido. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer, que você é alcançado pela graça de Deus, ou que você é mais merecedor ou menos merecedor da salvação. A Bíblia é enfática em dizer, porque todos nós pecamos e todos nós não conseguimos alcançar o padrão da glória de Deus. É por isso que eu e você, se você é pobre ou rico, branco ou preto ou índio, se você é uma pessoa que tem poder e influência, se você é um simples cidadão, todos nós somos iguais diante de Cristo Jesus, porque todos nós pecamos. O pastor não é mais especial, o líder não é mais especial, todos nós estamos carentes da graça de Deus. E é essa falta de noção que cria ídolos na nossa igreja. É essa falta de noção que criou ídolos no nosso meio. Porque a pessoa é cantor, é famoso, escreveu um bom texto, fez uma boa pregação, ela é mais abençoada, ou ela é mais iluminada, ou ela é mais agraciada. Não, você que está aí sentado, que chegou aqui neste culto, é tão alvo da graça de Deus quanto qualquer um aqui neste lugar. E não importa a nossa condição, isso é poderoso, porque muitos irmãos lá atrás eram jogados ao relento no meio das ruas, não eram olhados, eram desprezados, porque simplesmente não tinham dinheiro para pagar uma indulgência. Mas hoje, retomando os princípios do Evangelho, independente de quem entrar por aquela porta, nós sabemos que todos nós somos alvos da graça de Deus. E é por isso que é importante entender que a fé é a única ferramenta, é a única. Não é o nosso trabalho, não é o nosso discurso que nos torna merecedores da graça. Só Cristo nos trouxe salvação, só Cristo nos justifica, e somente pela fé nós podemos alcançar isso. Amém? Nós vamos seguir. Se a justificação, isso é uma pergunta, vem apenas por meio da fé em Cristo Jesus, amém? O que acontecia antes dele? O que aconteceu de Adão até José e Maria? O que acontecia antes dele?
Vamos ler o versículo 25? Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Sabe o que Paulo explicou aqui? Se Paulo estivesse nos nossos dias, ele diria assim: olha, o que os judeus faziam antigamente, de matar um novilho, fazer um sacrifício, de cumprir a lei, sabe o que era isso? Sabe quando você recebe a conta do seu cartão de crédito e você paga só o mínimo? Você pagou, adiantou uma cobrança do cartório, mas a cobrança da conta ainda vai chegar. O que Paulo disse: Deus adiou o dia da cobrança. Deus segurou o dia da cobrança. O que acontecia antes também era graça. O que acontecia antes também era misericórdia. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, aqueles homens também teriam que morrer. O preço do pecado deles é o mesmo preço do pecado meu e seu. Antes, Deus estava adiando o dia da cobrança, para cobrar no dia certo, para cobrar no dia em que tivesse um cordeiro imaculado, para cobrar num dia em que houvesse alguém com sangue puro, carmesim, que fosse suficiente para pagar toda a dívida. Deus segurou o dia de fazer a cobrança, para pagar no dia em que Jesus estivesse lá, pronto para ser açoitado e pagar o preço. Deus aguardou o dia para que esses homens fossem e recebessem a sua sentença, o dia de pagar. Deus escolheu o dia certo para cobrar a nossa dívida, e isso também é graça. Graças a Deus, porque esses homens também foram salvos. E aí? Mas como é que fica a questão de justificação, né? Porque não tinha Jesus, a gente foi justificado por Cristo. Como é que era? Também era pela fé. Mais para frente, no próprio livro de Romanos, Paulo vai trazer um texto sobre Abraão, para defender a sua tese diante daqueles homens, dos judeus, dos fariseus, que diziam: não, olha, Abraão foi salvo porque ele foi bom e tal. Não. Eu queria pedir para o irmão colocar, quem está lá, é o Pablo, né? O texto que está em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Não é um sermão textual, eu só estou vindo aqui para trazer o que Paulo disse. Abraão, ele o quê? Creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Abraão foi considerado justo pela fé, como eu e você somos considerados justos pela fé. No tempo antes, no tempo depois, continua sendo a fé. Nós continuamos sendo justificados pela fé. Deus não mudou o seu princípio, e a lei continua ali para nos mostrar o quão distante estamos de Deus, e nós continuamos sendo justificados pela fé em Jesus. Abraão creu no Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor? Ele creu no Senhor e foi considerado justo. Agora podemos voltar para o texto. Podemos voltar para o texto de Romanos. Vamos ler o verso 27. Diz assim: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não, é também Deus dos gentios, claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justo tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé,
Quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Irmãos, não confundam justificação, salvação, com vida de santidade e santificação. Existem duas coisas diferentes aqui. Você só pode ser salvo por Cristo mediante a fé, mas a sua vida de proximidade com Deus, a sua vida de transformação é diária, é todos os dias. Isso significa que agir bem, isso significa que ter um bom comportamento dentro da palavra, isso significa que guardar os princípios que estão arregimentados na lei, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não matar, não roubar, isso tudo a gente esquece, não. Isso significa apenas que nós não somos salvos por esta lei, mas que nós devemos olhar para ela e ver o quão distante estamos da glória de Deus e nos nortearmos com base no que nós estamos vendo da lei. A lei nos diz para nós amarmos, não amar nos distancia da aparência de Cristo. Então ame e seja mais parecido com Ele. Isso é um processo de santificação, de santidade. E isso nós vamos fazer até o final da nossa vida. Significa que pelo fato de nós sermos salvos pela fé em Cristo Jesus e pela graça que foi derramada por nós, que nós não devemos cumprir os princípios da palavra? Não. Mas nos tira o peso que a lei trazia nos nossos ombros e nos traz o real motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui juntos, reunidos, para sermos um grupo que se reúne, que faz festa, que come. Nós estamos aqui para ser a igreja de Cristo, que leva a mensagem do Evangelho e que juntos buscam uma vida de proximidade, de santidade com Deus. E nós fazemos isso porque nós fomos encontrados por Cristo. Veja, se para pagar pelo pecado alguém precisava morrer, só você tendo fé que Cristo morreu na cruz por você, para você cumprir a lei, porque você sabe que você é pecador. Só quando nós temos fé, nós conseguimos cumprir a lei. Ninguém cumpre a lei do Senhor por religiosidade, ninguém cumpre a lei do Senhor porque é muito bonzinho, ninguém cumpre a lei do Senhor porque foi iluminado por Deus para cumprir a lei. Não, nós só conseguimos cumprir a lei quando nós temos fé. E a fé é importante em tudo isso. Amém? Eu já vou encerrar, então eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé.